pouquinho mais pra cá, ó. Que eu? Gosto, né? Pra quê? Pra pegar você. Aí, ó. Ok. Ô, amor, tu sabe que eu sou tabaru pra essas coisas, não sabe? É interessante nós observarmos algumas coisas que acontecem em nosso meio e refletir também sobre questões como o que fazer, o que não fazer, como fazer, quando fazer. E eu estava refletindo sobre a quantidade de coisas que a gente faz. E meu amor tava me falando que às vezes eu faço muita coisa e fica como se não fizesse nada bem feito. Mas o que é fazer bem feito? O que é fazer mal feito? O que é não fazer? É melhor fazer do que não fazer? Ou é melhor fazer mesmo que não seja tão perfeito? Existe alguma coisa perfeita? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também em algumas coisas, a gente tem que focar no que vai fazer, eu concordo com isso. Algumas coisas, até porque o nosso tempo é limitado. Nós somos seres limitados nessa compreensão de vida humana, de terra, nessa passagem breve chamada vida, que temos uma expectativa de vida aí de 70 anos, 80 anos. Vai lá, 100 anos. Se você viver muito, você vai viver 100 anos. É breve, vai passar. E não vai dar tempo. Se eu quiser ler muita coisa, por exemplo, eu vou morrer, vai passar os 100 anos e eu não vou conseguir ter lido tudo que eu gostaria de ter lido. Ou não vou conseguir assistir todos os filmes que eu gostaria de ter assistido. Ou de ir a todos os lugares que eu gostaria de ter ido. Talvez eu não tenha nem condições de fazer isso. Mas é importante viver no presente, viver no momento, aproveitar as experiências, aproveitar os momentos. O que você tem, independente da condição que você tenha, da possibilidade que você tenha, mas é ser feliz com a sua experiência de vida, com a vida que você tem. Observe aquelas pessoas que vivem em países onde o cenário é caótico, o cenário é de miséria. Quantas pessoas a gente vê? Infelizmente isso é muito comum no continente da África. Então, em África, muitos países ali você vê pessoas passando por necessidades extremas, fome e sorrindo, e vivendo, e dançando, e alegre, aparentemente alegre. Como é que a gente vai falar sobre isso? Como é que essas pessoas vivem assim? Porque a vida não se resume somente a alguma experiência ou alguma expectativa que a pessoa tenha. A pessoa tem que viver além das circunstâncias, além da situação, e aproveitar a vida. E a vida é um sopro. E entendendo a vida de uma perspectiva também cristã, nós temos que viver plenamente o nosso momento de vida, sabendo que essa vida é passageira e a nossa vida é eterna em Cristo Jesus. Nós iremos viver eternamente para a glória de Deus como criaturas celestes, louvando a Deus e engrandecendo o seu nome diariamente. Essa é a nossa perspectiva de eternidade, de vida eterna. E para isso temos que juntar tesouros nos céus, onde ninguém vai roubar, onde nada vai tocar. Mas não quer dizer que não devemos viver bem, viver plenamente a nossa vida, o nosso tempo, o nosso presente. E esse viver pleno, esse viver próspero, também não está somente relacionado a bens materiais, a coisas. Tem a ver com relacionamentos, com pessoas, com o quanto você vai deixar de legado. O que você vai deixar de legado, melhor dizendo.
quem vai ser você quando você passar, morrer, e o que é que as pessoas vão falar de você? Você já foi em sepultamentos, em enterros, e já ouviu alguém falando, poxa, ó, fulano tinha tanta coisa, tinha isso, tinha aquilo? Dificilmente eu escuto mais as pessoas falando, ó, fulano morreu, era uma pessoa gente ruim, ou era uma pessoa gente boa, era uma pessoa que ajudava, era uma pessoa prestativa, era uma pessoa de coração bom. É muito mais lembrado o que a pessoa foi do que aquilo que a pessoa tinha. É muito mais fácil lembrar disso. E pensando assim, é um detalhe importante para refletirmos aí. Qual o meu legado? O que é que as pessoas vão falar de mim? Como é que as pessoas vão lembrar de mim? O que é que eu estou fazendo? E nesse pensamento do que eu estou fazendo, eu tenho que pensar também o que é que eu estou fazendo para a sociedade, o que é que eu estou fazendo para as pessoas, como eu vou marcar a minha época, a minha era, a minha sociedade, porque eu posso marcar também, posso deixar a minha marca, posso deixar o meu legado e ser lembrado por isso. Tantas pessoas são lembradas assim. E existem nomes aí muito conhecidos, como Mahatma Gandhi, por exemplo, Martin Luther King e tantos outros. E outros nomes menos marcantes, mas que valem a pena ser lembrados e que são muito bem lembrados e que fizeram grande diferença na sociedade, na sua época, no seu tempo, e são dignos de serem lembrados. Mas existe só um que é o exemplo maior, é o único exemplo para todos nós em tudo, que é Jesus Cristo. Esse é o exemplo que nós devemos viver, que nós devemos seguir diariamente e tentarmos ser como ele foi, agir como ele agia e tentar se aproximar um pouco de viver como ele viveu, respeitando o nosso tempo, a nossa era, a nossa época. Não é fácil, mas é possível. E para isso temos que desprender de muito esforço. Tomou susto, ela conta. Mas esse esforço vale a pena. Se você está assistindo aí até agora, deixe nos comentários aí se faz sentido para você o que eu falei aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Observar de tudo, vamos observar de tudo, mas absorver aquilo que é bom. Observe tudo, leia o máximo que você conseguir ler, estude e absorva aquilo que é bom. Se pegue aquilo que é bom, que vai somar na sua vida de forma significativa. E aí, Thiaguinho? Filmemos.